Na aula passada, a gente fez os recortes das partes que a gente vai estar utilizando aí no nosso site, né? A gente tirou o header, deixou o index, tiramos o rodapé e o topo. Então a gente já separou basicamente o que a gente vai utilizar nas partes do site, tá? Então aqui dentro a gente tem já a nossa página home, tá? Praticamente, ok? Que a gente ainda precisa colocar informações dentro dela. Antes disso, o que a gente vai fazer? A gente precisa fazer conexão com o banco de dados, né? A gente tem que no PHP a gente tem que mostrar para ele, certo? De onde a gente quer que ele pegue informação, tá? Ao contrário do HTML, né? Porque o HTML a gente coloca manualmente, né? E posta a página, né? A gente fica editando aquela página manualmente sempre que a gente precisa colocar algum conteúdo novo. E no PHP não, a gente preenche um banco de dados e esse banco de dados informa o site, né? O que a gente está colocando, ok? Claro que de uma maneira mais fácil, a gente não faz manualmente dentro do banco de dados. É para isso que existe a parte de área de administração, que é onde a gente edita o conteúdo na área de administração. Ele envia esse conteúdo para o nosso banco de dados e o nosso banco de dados envia para o nosso site, tá? Isso informando também para qual página que deve ir, entendeu? Se deve ficar no topo, se deve ficar na index, se deve ir para uma página de contato, se deve para uma página de post. Então é isso que a gente faz na área de administração. A gente cria o nosso conteúdo na área de administração, tá? E a área de administração ela envia para o banco de dados. Aí o banco de dados envia para o nosso site, falando: olha, isso daqui é para tal lugar, isso daqui é para outro tal lugar. Então é assim que funciona as nossas informações dentro do PHP. Então a gente precisa de um banco de dados para a gente estar podendo, né, armazenar nossas informações, ok? Então vamos lá, tá? Eu vou acessar aqui então o servidor, ok? Bom, então eu acessei o painel do meu servidor e o que eu vou fazer? Eu vou criar um banco de dados novo, tá? Então eu vou vir aqui até base de dados MySQL, tá? O site eu trabalho aqui com a Hostinger, tá? Então para quem está começando agora eles te dão aí a hospedagem um pouco gratuita. Só que acontece, você tem limite, né? Claro, de tráfego. Tem um limite para criar banco de dados, tem um limite para e-mail, tem limite para tudo, ok? Porém é de graça. Só que tipo, digamos que vocês têm um tráfego aí grande no site de vocês vão acabar aí tendo o site de vocês por pouco tempo, tá? Sendo apresentado na web, ok? Então, digamos que você tem uma empresa, tem um fluxo grande de visita, eu não recomendo você continuar com o plano gratuito, tá? Mas como é só para aula, vocês podem estar aí entrando e se cadastrando, tá? O link para cadastro vai estar na descrição do vídeo, tá? É só vocês clicarem nele e realizarem o cadastro. É muito simples, é só estar preenchendo os seus dados e estar colocando aí os dados de vocês. O e-mail também dá um ok, pronto, depois vocês vão estar entrando, ok? Não precisa ter um domínio, tá? Vocês podem colocar lá, escolher um domínio, 16mb.com ou algum outro domínio gratuito lá, tá? Por isso também que eu não recomendo aí que vocês, se vocês forem seguir com o site de vocês não continuam com o plano gratuito. Comprem um domínio, uma hospedagem, que vocês vão ter muito mais flexibilidade. Pode criar quantos bancos de dados quiser, quantos e-mails você quiser para a empresa de vocês, tá? Então, crie uma conta gratuita apenas para seguir na aula. Ou então, se for o primeiro site, não vai ter aquele fluxo de visita e vocês querem criar, criem aí criem então para vocês e coloquem o site. Depois vocês podem mudar o plano para um plano premium, ok? Outra coisa, se vocês não tiverem visitas no site, o site eles excluem a hospedagem, tá? Então, tipo, digamos que você em um mês aí não tenha nenhuma visita, se não me engano é 45 dias, você não tem nenhuma visita, você perde a sua hospedagem, eles apagam esse domínio gratuito, ok? Então, se vocês quiserem ter aí para sempre, é só vocês realizarem o pagamento. Não é caro, tá? Se eu não me engano, tem plano de
cento e pouquinho, 140 e poucos reais por mês, né? Com o domínio aí vai dar mais ou menos 200 e pouquinho por ano, tá? Que vocês vão pagar isso, certo? Então vamos lá, eu vou criar aqui o banco de dados, vou colocar assim, ó, PHP ou então aula PHP. Não vou conseguir colocar aula PHP, eu vou colocar assim, ó, a PHP, né? Que daí fica aula a PHP. Aqui a gente cria uma senha. Eu vou criar aqui. Então vamos colocar aqui também nessa. Opa. Eu coloquei aqui 0987654322. Tá? Essa é uma senha só pra gente seguir na aula, ok? Então aqui eu criei meu banco de dados. Ó, a senha é essa, tá? Então aparece o nome do banco de dados, tá? E a senha para vocês, ok? Como a gente vai criar conexão, não tem nenhuma tabela ainda, a gente vai então realizar a nossa conexão, ok? Como que a gente vai fazer isso? Vamos lá no nosso Sublime Text e vamos criar aqui nossa conexão, tá? Como que a gente vai criar a conexão? A gente vai abrir chaves PHP, tá? Abrir e fechar, e nesse espaço aqui a gente vai criar a nossa conexão PHP, tá? Então, por onde a gente começa? A gente primeiro começa criando a conexão, tá? Então vamos colocar aqui, ó, conexão, tá? Conexão vai ser igual MySQL underline connect, tá? Opa. MySQL underline connect, certo? Então essa vai ser a nossa conexão de banco de dados, tá? Então como que a gente vai fazer? Então a gente vai, depois que a gente colocou MySQL connect, acho que faltou aqui o Y, ó, MySQL connect, ok? E vamos abrir e fechar parênteses. Vamos colocar aqui as informações de conexão para o nosso banco de dados, tá? Então vamos criar aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, aspas simples, vírgula, aspas simples, vírgula, aspas simples, tá? A gente abre e fecha as aspas simples. Eu vou estar dando um zoom aí para que vocês possam estar vendo isso, tá? Depois dos parênteses a gente põe ponto e vírgula para a gente fechar a nossa função. O que a gente vai fazer aqui então? Depois que a gente colocou essas aspas simples, no primeiro fechamento a gente vai colocar o nosso servidor, tá? Então, para a gente saber o nosso servidor, a gente vem aqui, tá? E a gente tem aqui, ó, MySQL host. Esse é o nosso servidor, tá? Então eu venho aqui, né? Copio isso aqui, venho aqui e colo. Um Ctrl V, tá? Claro que eu vou tirar os espaços. Vamos dar um Ctrl S aqui para a gente já poder salvar isso dentro da nossa pasta. Então vou salvar aqui, tá? Salvar dentro de site. Então o que eu vou fazer aqui? Aqui eu posso deixar ao file sem problemas. Eu vou escrever assim, conexão.php, tá? Pode colocar conexão.php e dar um salvar. Tá? Notem que agora ele já pegou as formatações PHP, tá? Agora ele já reconhece ali. E o que a gente vai fazer? No segundo, tá? No segundo aqui a gente vai colocar o nosso usuário. Qual que é o nosso usuário? O nosso usuário é isso aqui, ó, que a gente acabou de criar, tá? Então é o 5716823772 underline aphp, ok? Então a gente vai lá no nosso Sublime Text e cola na segunda abertura, tá? Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar, acessar nosso servidor e vai informar nosso usuário, tá? Só que usuário sem senha ele não vai conseguir se conectar. Então a gente coloca a nossa senha que a gente acabou de criar, que é essa, 08765431, e ele já consegue acessar nosso banco de dados. Só que daí a gente vai criar um if aqui embaixo para informar se houver algum erro, tá? Então se acontecer algum erro, a gente vai saber. Antes de a gente estar colocando aqui, a gente tem que escrever aqui, antes desse fechamento de ponto e vírgula, a gente tem que colocar or day, né?
day e a gente dá mais um espaço e coloca MySQL underline error, que daí ele vai informar o nosso erro logo abaixo se ele não conseguir se conectar, ok? Então aqui embaixo a gente vai colocar um if que vai retornar uma mensagem para a gente caso dê algum erro, tá? Então a gente vai colocar aqui exclamação, vai colocar MySQL, tá? Underline select underline db, tá? Vamos abrir e fechar aspas, não, parênteses, colocar aspas simples, vírgula, né? E a gente vai pegar aqui, ó, a nossa variável conexão, tá? Então, se houver um erro na conexão, né? Se a conexão foi excedida ou algo assim, se o tempo limite for excedido, ele vai informar a mensagem de conexão excedida, ok? Vamos aqui, então, abrir e fechar chaves, pular, a gente pula, e aqui embaixo a gente coloca um eixo. Coloca eixo, aqui são aspas duplas, tá? Ponto e vírgula. E aqui dentro vamos colocar aí a nossa mensagem. Então eu vou colocar assim, ó, conexão excedida, tá? Então se a nossa conexão foi excedida, para o banco de dados MySQL underline error, tá? Então essa vai ser, opa, eu sempre esqueço do Y, tá? Nunca pode esquecer desse Y, ok? Então ele pega aí nosso erro aqui, tá? E informa aqui embaixo, certo? Então ele vai fazer a conexão com o nosso banco de dados e vai retornar para a gente as nossas informações. Como a gente não vai ter nenhuma informação lá no nosso site ainda, então a gente não vai apresentar nenhuma informação lá. E a gente vai testar isso daqui logo depois que a gente logo depois na próxima aula a gente vai testar isso aqui para ver se isso daqui não vai dar nenhum erro, tá? Que se vier a dar algum erro, a gente vem aqui e corrige, tá? Então deixa eu só copiar aqui e colocar aqui, que eu esqueci de colocar o nome do banco de dados, tá? Porque ele tem que buscar o banco de dados e mostrar pra gente se deu algum erro, tá? Dentro do nosso do banco de dados que a gente tem aqui, porque se der algum erro sem o banco de dados aqui, ele não vai informar nenhuma mensagem, tá? Depois disso, vamos vir aqui, caso tudo isso aqui dê certo, tá? Se der certo, ele não vai chegar aqui nessa mensagem de erro, tá? Então se tudo der certo, ele vai vir para nossa próxima mensagem, né? Que é return, ok? Nossa variável conexão, tá? Então a conexão, se tudo der certo, ele vai retornar para a gente as informações que estão dentro do nosso banco de dados, tá? Então vamos vir aqui abaixo, vamos colocar, vamos criar uma variável, ok? Então vamos colocar aqui, ó, bd underline conexão, opa, sem acento, bd underline conexão é igual, né, bd underline connect, pode ser conexão também, underline connect, vamos colocar connection, tá, só para mudar o nome, e a gente vamos escolher o nome para a variável que vai ser a conexão do host, que é o do servidor aqui, tá? Então a gente pode colocar aqui, ó, servidor, não tem problema, ponto e vírgula aqui para a gente poder fechar, e a gente dá um Ctrl S. E embaixo a gente tem que fazer a conexão, né, para ele realizar o login. Ele vai pegar então o usuário e a senha e vai realizar o login. Então vamos colocar aqui, ó, bd, né, login, pode ser isso. A gente dá um espaço e aqui a gente põe bd, tá? Logar, tá? É só mais um nome aí que a gente vai colocar. E aqui dentro a gente vai pegar nossas informações, ok? A gente vai armazenar nossas informações, no caso, né? Então aqui dentro a gente vai pegar nossa primeira variável, né, que é o nosso servidor, que a gente vai pegar igualzinho como se a gente estivesse fazendo lá em cima, só que aqui embaixo com as variáveis, tá? Então eu bd underline conexão, tá? Vírgula, o nosso usuário, né? Usuário, vírgula,
senha, tá? Então, a gente conecta no banco de dados, então ele se conecta no banco de dados, armazena as informações, aí depois ele vem e faz o login, tá? Ele pega o banco de dados, pega o servidor, pega o usuário e a senha para estar realizando aí o login dentro do banco de dados de vocês, ok? Então, depois de a gente ter feito isso, a gente dá um Ctrl S e salva essas informações aí lá na pasta, ok? Então, isso aqui é as informações que a gente precisa para se conectar com o nosso banco de dados, tá? E receber as nossas informações e tá passando aí depois para o nosso site, ok? Na próxima aula a gente já testa isso daqui, vê se está funcionando. Se tiver algum erro, a gente já corrige, tá? Para não ter nenhum dano depois, pra gente não ter trabalho depois, tá? Então é isso aqui, a nossa conexão com o nosso banco de dados, certo? Então eu vou ficando por aqui, gente. Na próxima aula a gente já testa. Não se esqueça de estar clicando no joinha aí, favorite esse vídeo, se inscreva no nosso canal para estar recebendo as nossas outras aulas, ok? Então, fui nessa, até a próxima, tchau, tchau.